intervalo para digitador, intervalo do cafezinho, intervalo para empregado que trabalha em câmara fria, frigorífico. Você já precisou liquidar sentença que determinava a apuração desses intervalos? Se você quiser saber um pouco mais sobre ele e como fazer a liquidação desse tipo de verba, fique comigo nesse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Melhorinha, eu sou o Frederico. E vamos lá, aqueles 3 pedidos de sempre. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha para mostrar que esse vídeo é bom, que te ajudou. E também ativa o sininho. Toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado em primeira mão. No nosso ordenamento jurídico, nós vamos deparar com 2 tipos de intervalo dentro da jornada. É o que a gente fala do intervalo intra-jornada. O intra-jornada é aquele dentro da jornada. Aquela pausa no meio do seu expediente onde você para descansar, você para recompensar as energias, voltar mais disposto, para almoçar, enfim. Dentro desses intervalos, nós vamos ter aqueles que não são computados como tempo, não são contados como tempo à disposição do empregador. Por exemplo, o tempo que você para almoçar, que você faz aquele intervalo para o almoço, esse tempo não é contado para fins de jornada de trabalho. Esse tempo ele não entra no cômputo, você não conta ele para considerar que você trabalhou. E ao mesmo tempo nós teremos alguns intervalos que, apesar de, pela legislação, não ser considerado um intervalo intra-jornada propriamente dito, aqueles que estão dispostos no artigo 71, da CLT, existem alguns intervalos que também estão dentro da jornada, por isso que eu trouxe eles aqui como uma espécie, vamos assim dizer, de intervalo intra-jornada, que eles vão ser computados como tempo à disposição. Como exemplo, nós temos os casos dos digitadores, nós temos os casos desses empregados que trabalham em frigorífico, nós temos os casos daquelas empresas que concedem aquele intervalo do cafezinho no meio da tarde e no meio da manhã, um pouquinho do café. Todos esses intervalos, eles são concedidos dentro da jornada de trabalho, mas, ao contrário do intra-jornada do artigo 71, esses são contados como tempo à disposição da empresa. Alguns deles a empresa é obrigada a conceder em razão de lei. Por exemplo, o do digitador, nós temos o artigo 72 da CLT que fala que a cada 90 minutos de trabalho, a empresa tem que conceder 10 minutos de descanso para esse empregado. Para os empregados que trabalham em frigorífico, nós temos o artigo 253 da CLT, que fala que depois de 1h40 de trabalho, em que o empregado ele entra no ambiente frio e ambiente quente, ele tem direito a 20 minutos de intervalo. Esses 2 intervalos, eles são concedidos, devem ser concedidos. Se a empresa não conceder esses intervalos, ela vai ter que pagar, indenizar esses intervalos, só que a diferença é que esse tempo é contado como tempo à disposição desse empregado. Vamos imaginar que o empregado ele trabalhe das 8 ao meio-dia, volta às 14 e trabalhe até às 18 horas. 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Como que esse intervalo ele funciona? Vamos pegar aqui o caso do empregado que trabalha em frigorífico. O trabalho dele vai começar 8 horas da manhã e ele vai até 9 horas e 40 minutos. Ele trabalhou aqui 1h40. Aí, das 9h40 até 10 horas, ele goza o intervalo do artigo 253. 10 horas da manhã, ele já volta a trabalhar e ele vai até 11h40. Aí das 11h40 até meio-dia, ele tira esse intervalo. Aí, ele vai para o intervalo intra-jornada do almoço dele. Esse intervalo aqui, eu não vou continuar contando aqui. Esse tempo ele para descansar e eu não conto como hora, diferente desses intervalos aqui de 20 minutos. Vejam que aqui na jornada dele, das 8 ao meio-dia, eu estou incluindo dentro dele esses 20 minutos aqui das 9h40 às 10, das 11h40 ao meio-dia. E assim eu vou continuar fazendo durante o período da tarde. No período da tarde, ele vai voltar às 14 horas. Veja que eu não incluí esse tempo do meio-dia às 14. Então, ele vai das 14 horas até 15h40 e aqui ele vai usufruir mais 20 minutos de intervalo. Esse intervalo aqui, ele é concedido e eu conto ele como tempo à disposição da empresa. É um tempo normalmente trabalhado
apesar da lei dizer que esse empregado ele tem que descansar. Se porventura a empresa nunca fez isso aqui, ó, Fred, eu trabalhei durante todo o período, mas a empresa nunca fez isso aqui, nunca parou para conceder esse intervalo. O que vai acontecer? Esses intervalos aqui que eu marquei, a empresa vai ter que pagar ao empregado, vai ter que indenizar esse período desse intervalo do artigo 253 que não foi concedido. Então ele vai ter direito aqui a 40 minutos pela manhã, a cada 1h40, 20 minutos, e também mais 40 minutos à tarde, a cada 1h40, mais 20 minutos. Existem outras previsões legais, eu não trouxe todas aqui, onde esse intervalo ele existe. Empregados que trabalham em minas, em subsolo, também têm direito. Está no artigo 298 da CLT, a cada 3 horas de trabalho ele tem direito a 15 minutos de descanso. E os próprios dispositivos, inclusive esses que eu trouxe nessa aula, eles falam que esse tempo deve ser gozado pelo empregado, só que vai computar normalmente na jornada de trabalho dele, tá certo? Então aqui nós tivemos uma aula sobre os intervalos que estão previstos na lei e que farão parte do tempo à disposição. Apesar de ser um intervalo intra-jornada, porque ele é dentro da jornada, ele é diferente do artigo 71, pois eles serão contados como tempo normal de trabalho. E em relação ao tempo do cafezinho aqui, lembrando que o tempo do cafezinho a empresa concede aos seus empregados como um direito. Se aquilo ali virar uma cláusula, um direito, um benefício concedido pela empresa e a empresa do nada corta esse benefício, pode ser que o empregado ele postule na justiça o recebimento desses valores. Mas aí você, como calculista, e para liquidar uma sentença, você vai ter que avaliar se a sentença dita alguma coisa sobre esse tempo que seria concedido para lanche do empregado e se você vai ter que apurar. Para nós calculistas, a gente já vai receber, o bom é isso, né, que a gente já vai receber a sentença pronta para a gente apurar. A gente não vai entrar nessa discussão, porque isso aí é papel do advogado, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, compartilhe com outros calculistas que também têm interesse em saber sobre esse intervalo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ser lembrado sempre que sair um novo vídeo. Grande abraço e até o próximo vídeo.